Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade a esse comentário bíblico em 2 Crônicas, capítulo de número 23. O livro de 2 Crônicas tem 36 capítulos, 822 versos. Começa com o reinado de Salomão, os primeiros 9 capítulos, e depois segue a dinastia Davi até o exílio à Babilônia, e depois, um pouco depois do exílio. Nós estamos em 2 Crônicas, capítulo 23, acerca do rei Joás, o rei mais novo que vai reinar no reinado de Judá. Vai se assentar no trono de Davi com apenas 7 anos de idade. Antes de nós darmos continuidade, então, no capítulo 23, eu quero comentar algo do capítulo 22, verso 2, uma discrepância acerca de Acasias, filho de Jeorão. Diz que Acasias aqui era da idade de 42 anos, mas não é possível que Acasias, filho mais novo de Jeorão, tivesse 42 anos, porque o próprio Jeorão morreu com 40 anos. Como é que ele era o filho mais novo e já tinha 42 anos? Então existe um engano aqui na Almeida Revista Corrigida, que as outras traduções já corrigiram. Aqui não é 42 anos, no capítulo 22, verso 2, mas sim 22 anos. Inclusive, você pode ler isso no livro de 2 Reis, capítulo 8, verso 26. Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar em Judá, tá bem? Então, se a sua Bíblia, Almeida Revista Corrigida, estiver 42 anos, aí é uma correção, há 22 anos, não é 42, mas sim 22 anos. O capítulo 22 nos mostra que Atalia, que é chamada Jezabel do Reino do Sul, ela era descendente, filha de Acabe, ela tinha mandado matar todos os da casa de Davi, mandou matar todos os descendentes do rei. Porém, Jeozebate, que era filha de Acasias, filha do rei, ela escondeu o seu irmão Joás. O rei Joás tinha apenas 1 ano de idade. E o capítulo 22 acaba. E ele esteve escondido na casa de Deus 6 anos. Então ele tinha 1 ano, quando ele tinha 7, ele vai reinar em Judá. Quem vai proclamá-lo rei, quem vai fazê-lo, é Joiada, o sacerdote. Então, capítulo 23 diz aqui, porém, no 7º ano, no 7º ano, Joás, quando tinha 7 anos, Joiada se esforçou e tomou consigo em aliança o chefe das centenas. Era muito importante que Joiada tivesse os chefes dos exércitos ao seu lado. Então, ele vai fazer uma aliança com eles. E está aqui o nome dos chefes: Azarias, filho de Jeorão; Ismael, filho de Joanã; e Azarias, filho de Obed; Maazéias, filho de Adaías; e Elisafate, filho de Zicre. 5 chefes, ele faz aliança com eles, além dos sacerdotes, que ele vai ir dos levitas. Esses rodearam Judá. É importante que os chefes de centenas rodeiam a cidade de Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças dos pais de Israel e vieram para Jerusalém. Então, o exército desse chefe de centena vai vir com os levitas e os cabeças de Israel. Todos vão vir para a proclamação do rei e retirar Atalia do seu cargo de rainha. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. Note que toda a aliança que eles vão fazer se dá na casa de Deus. Isso é importante. Toda aliança que nós fazemos, devemos fazer na casa de Deus. E Joiada lhe disse: eis que o filho do rei reinará. O menino tinha apenas 7 anos, mas o sacerdote já tinha decidido que era tempo de ele reinar. Eles não queriam mais que Atalia continuasse reinando. Atalia trouxe o culto a Baal. Atalia tinha desviado o povo.
Ele falou, eis que o rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. O que o Senhor havia dito a respeito dos filhos de Davi? Que não faltaria rei que se assentasse sobre o trono de Davi. Essa é a coisa que havia se fazer. Olha aqui como Joiada vai fazer uma estratégia. Uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas, que entram de sábado, será formada de porteiros. Então ele coloca uma terça parte como porteiros, como guardiões da casa de Deus. Uma terça parte estará na casa do rei, outra terça parte, então, na casa do rei. E a outra terça parte, à porta do fundamento. Então, uma terça parte à porta da casa, outra terça parte estaria na casa do rei e a outra terça parte na porta do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, porque a única coisa, o povo deveria ficar no pátio. Só os sacerdotes poderiam entrar na casa do Senhor. Porém, ninguém entra na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas. Eram os únicos permitidos a entrar. Que ministram, esses entrarão, porque santos são. Então, o resto do povo não era considerado apto para entrar na casa do Senhor. Mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Só sacerdotes e levitas podiam entrar. 2 Crônicas 23:6. E os levitas rodearam o rei. Eles fizeram uma roda em torno do rei, protegendo o rei, e cada um com armas na mão. O povo, os levitas, estavam armados para defender a vida do rei. E qualquer que entrar na casa morrerá. Se alguém tentasse entrar ali na casa, morreria. Porém, vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. Então, o rei Joás vai ser guardado com toda a segurança pelos levitas, levitas armados, prontos para defender o rei. Ele era apenas um menino de 7 anos, mas tinha que ser guardada contra a ira da rainha. A rainha já tinha tentado tirar a vida dele. E fizeram os levitas e todo o Judá, conforme tudo que ordenaram o sacerdote Joiada. Joiada aqui é o cabeça dessa, vamos dizer, conspiração contra Atalia, mas não é bem uma conspiração, porque na verdade Joás é o rei herdeiro do trono. E tomou cada um dos seus homens, os que entravam no sábado e os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Então Joiada segurou os sacerdotes, eles tinham turma, alguns tinham terminado seu turno, deveria ir embora, mas ele segurou a todos ali. Também o sacerdote Joiada deu ao chefe das centenas as lanças e os escudos e as rodelas que foram do rei Davi. Normalmente se guardava as armas do rei na casa de Deus, eram consagradas. Lanças, escudos, rodelas, que eram proteção, que tudo pertencia à casa de Davi, estava na casa do Senhor. E o que o sacerdote vai fazer? Vai tomar todas essas armas e colocar nas mãos dos chefes de centenas, os quais estavam todas essas armas na casa de Deus, muito bem guardada. E dispôs todo o povo, e cada um com as armas na mão, desde a banda direita da casa até a banda esquerda da casa do Senhor. Então, todos estavam bem armados, né? Dispôs o povo, e da banda do altar à casa, a roda do rei. Note quantas vezes fala a roda do rei, a proteção do rei aqui é essencial, é o único descendente de Davi que ficou vivo ali. Se matasse descendente, inclusive muitos veem um plano satânico para eliminar com a linhagem messiânica, porque a linhagem messiânica, o Cristo, viria através da descendência de Davi. Se Joás é morto, não sobrava nenhum descendente da casa de Davi, porque Atalia já tinha mandado matar. Então, agora eles vão proclamar Joás como rei. Então tiraram para fora o filho do rei e lhe puseram a coroa. Vão pôr a coroa na sua cabeça com apenas 7 anos
e deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos ungiram e disseram: viva o rei. Todo rei deveria ser ungido. A unção era mostrar que aquele rei era o escolhido de Deus. Então, puseram-lhe a coroa na cabeça, ungiram eles e começaram a gritar: viva o rei, viva o rei. Claro que o barulho do grito, viva o rei, dessa coroação, dessa proclamação vai chamar a atenção da rainha. A casa do rei era do lado da casa do Senhor, não é? Ouvindo, pois, Atalia, a voz do povo, que corria para louvar o rei, veio ao povo à casa do Senhor. A rainha ouviu aquela celebração, aquela comemoração, e gritando: viva o rei, ela veio à casa do Senhor para ver o que estava acontecendo. E aí ela chega lá e olhou, e eis que o rei estava perto da sua coluna, aquelas colunas que ficavam à entrada da casa do Senhor. Lá estava o rei, a entrada, os chefes, as trombetas, uma verdadeira celebração da coroação junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre, todos alegres pela coroação de Joás, o descendente de Davi. E tocavam as trombetas eram tocadas para anunciar as festas, as trombetas eram tocadas também para anunciar a guerra, e as trombetas aqui são tocadas para anunciar o novo rei, uma verdadeira celebração. E também os cantores tocavam instrumentos de música, havia louvor, havia gratidão a Deus, e davam a entender que se deveriam cantar louvores então. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: traição, traição. Normalmente quando eles ficavam indignados, eles pegavam nas vestes e puxavam rasgando. Ela então puxou as suas vestes, rasgou e gritou: traição, traição. Mas a verdadeira traidora era ela, que tinha matado todos os descendentes de Davi, com exceção de Joás. Porém o sacerdote Joiada tirou para fora os capitães que estavam postos sobre o exército e disse-lhes, chamou os capitães e disse: tirai-a para fora das fileiras, tira ela para fora das fileiras, e o que seguir morrerá a espada. Não é? Porque ela era considerada a grande traidora que tinha trazido culto a Baal. Joiada então dá ordem: tira para fora das fileiras, e o que ferir morrerá a espada, porque dissera o sacerdote: não matareis na casa do Senhor. Já tinham determinado a morte dela, a única coisa é que eles não iam matar na casa do Senhor. Ela deveria morrer, porque não poderia ter dois reis. Ela é a rainha que queria reinar em Judá. Então ele falou: tira para fora ela, não é? Tinha que tirar também ela a vida dela, só não iam tirar na casa do Senhor, para não cometer nenhum sacrilégio ali. E eles lançaram as mãos, e ela foi à entrada da porta dos cavalos. Então ela vai ser morta à entrada da porta dos cavalos. Por onde entravam os cavalos ali, ela vai ser levada ali. E da casa do rei, e ali a mataram. Não é? A rainha Atalia vai ser morta. Ela era uma rainha que tinha vindo do norte, filha de Acabe. Veio introduzir devido a um acordo que Josafá fez, entregando seu filho Jeorão para casar com ela. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para eles serem povo do Senhor. Joás é um dos reis que vai trazer um avivamento, novamente com 7 anos, tendo como mentor o sacerdote Joiada. Joás vai trazer um avivamento. Há 5 reis na descendência de Davi que se destacam: o rei Asa, o rei Josafá, o rei Joás, o rei Ezequias e o rei Josias. Esses 5 reis destacam por avivamentos que promoveram e por trazer o povo de volta o culto ao Senhor. Depois, todo o povo entrou na casa de Baal. Note que Atalia tinha trazido o culto a Baal para Judá, por isso que ela é chamada Jezabel do Reino do Sul. Não é? Então, entrou na casa de Baal e a derribou. Derribaram essa casa de Baal, que estava ali,
eles quebraram os seus altares e as suas imagens. Não é? Imagine só Jerusalém, que deveria ser o culto ao Senhor, a cidade santa, tinha Atalia trazido uma casa Baal ali. E a Matã, sacerdote de Baal, tinha até o sacerdote de Baal, mataram diante dos altares de Baal, mataram, derrubaram a casa, mataram o sacerdote. Isso aqui é uma limpeza para não provocar a ira de Deus, que só o Senhor deveria ser adorado. E Joiada ordenou os oficiais da casa do Senhor, debaixo da mão dos sacerdotes, os levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecer holocausto ao Senhor, como está escrito na lei de Moisés, e com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. Davi tinha criado os turnos de adoração, de louvor, e aí Joiada manda que ele celebre e faça holocausto ao Senhor. E pôs os porteiros às portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo ou em coisa alguma. Era uma verdadeira festa do Senhor e nada imundo poderia entrar. E Joiada tomou os capitães 100 e os poderosos e os que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e conduzir o rei da casa do Senhor e entrar na casa do rei. A casa do Senhor era aqui, a casa do rei era logo aqui. Conduziram agora o rei à casa do rei pela porta maior e assentaram o rei no trono do seu reino. Assentaram o rei no trono, que era considerado o trono de Davi, né? No trono do seu reino. E todo o povo da terra se alegrou. E a cidade ficou em paz depois que mataram Atalia a espada. Então Jerusalém teve paz, tiraram esse mal, essa rainha má, essa rainha ímpia que trouxe o culto a Baal, descendente de Acabe, Jezabel, chamada Jezabel do reino do sul, que mandou matar todos os descendentes de Davi. Então houve paz após matarem ela a espada. Vamos para o capítulo 24, depois de tirar a Atalia, no capítulo 23, agora 24, Joás dá ordem para consertar o templo, as rachaduras do templo. O rei vai dar ordem. Tinha Joás 7 anos de idade, é o rei mais novo que começa a reinar com apenas 7 anos de idade, quando começou a reinar. E 40 anos reinou em Jerusalém. Por 40 anos ele vai seguir o exemplo de Davi, de Salomão, de Asa, que reinou 41 anos, e era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. Berseba significa poço de juramento. Não é? Então Joás, ele era filho de Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor. Esse é um dos reis que se destaca junto com Asa, Josafá, Ezequias e Josias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Joiada era um mentor para ele, um verdadeiro pai espiritual para Joás, e todos os dias do sacerdote Joiada, Joás fez o que era reto. E tomou Joiada para ele 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. Durante esses 40 anos do seu reinado, ele vai gerar filhos e filhas. Note quem toma para ele as mulheres é Joiada. Joiada é como um pai adotivo para Joás, não é? E sucedeu depois disso que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Ele que nos seus primeiros anos ficou escondido na casa do Senhor, era natural que ele quisesse renovar a casa do Senhor, vai fazer reformas ali. E essas reformas, claro, sempre agrada ao Senhor e faz com que Deus abençoe o seu reinado. Ajuntou, pois, os sacerdotes e os levitas e disse: saí pelas cidades de Judá e ajuntai dinheiro de todo Israel para reparar a casa do vosso Deus, de ano em ano, e vós apressai esse negócio. Porém os levitas não se apressaram. O rei deu ordem, mas parece que houve uma negligência dos levitas.
não é? Como é importante quando nós fazemos a obra de Deus, temos que fazer com diligência, com prudência. Aqui os levitas não se apressaram. E o tempo passou e o rei chamou a joiada, o chefe, e disse: por que não fizesse inquirição entre os levitas para que trouxesse de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, e da congregação de Israel, a tenda do testemunho? Então o rei aqui vai cobrar do sacerdote, porque que eles não fizeram e trouxeram a oferta determinada por Moisés para a tenda do testemunho. Aqui a casa do Senhor é chamada da tenda do testemunho, porque sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus. Olha como era terrível, né? Atalia não só criou o culto a Baal, mas os filhos dela arruinaram a casa de Deus e até as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em balins, né? Tiraram para o culto a Baal. Verso 8, e deu o rei ordem e fizeram uma arca e puseram fora a porta da casa do Senhor. Essa arca vai ser uma espécie de gasofilácio, onde o povo vai deitar as ofertas ali. Fizeram uma arca, uma espécie de um ofertário, lugar onde se depositavam ofertas. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxesse ao Senhor a oferta. Então o povo vinha, trazia a oferta, colocava ali, que Moisés, o servo de Deus, havia imposto a Israel no deserto, para que eles dessem oferta para a casa do Senhor, não é? Nós vemos essa oferta imposta, ali que ele vai colocar essa ordem para que todo o povo pudesse ofertar ao Senhor. Note como é mencionado Moisés duas vezes, a oferta que Moisés determinou, 2 Crônicas 24:6, 2 Crônicas 24:9. Quando Jesus também estava no templo, vieram a Pedro e disseram: vosso mestre não paga o tributo que Moisés determinou. E aí Jesus mandou Pedro pescar e tinha um estáter na boca de um peixe para pagar por ele e por Pedro. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram. Note que o reinado de Joás é marcado por alegria, desde a sua coroação. Todos os príncipes, todo o povo se alegraram e trouxeram a oferta e a lançaram na arca até que acabaram a obra. Então, toda oferta é dada, é trazida, todos contribuem para fazer a obra da casa de Deus. E sucedeu que ao tempo que trazia a arca pela mão dos levitas, segundo o mandato do rei, e vendo que já havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote, e esvaziavam a arca, e a tomavam e a tornavam ao seu lugar. Assim faziam dia após dia, e ajuntaram o dinheiro em abundância. Então todos os dias tirava o dinheiro que o povo depositava, contava, marcava, punha a arca de volta, e todos os dias, e assim ajuntou dinheiro em abundância. Que bênção, não é? Todos os dias o povo ofertava e o dinheiro vai ser usado para a casa do Senhor. Foi ajuntado dinheiro em abundância. Que haja sempre dinheiro em abundância na casa de Deus para executar a obra de Deus. Verso 12 do capítulo 24. O qual o rei e joiada davam aos que dirigiam a obra do serviço da casa do Senhor, e alugaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para reparar a casa do Senhor. Havia algumas fendas nas pedras com o tempo, foram se desgastando, não é? As fendas da casa do Senhor, precisava então de pedreiros, aqueles que trabalhavam em pedras, carpinteiros, aqueles que trabalhavam em madeiras, não é? Ferreiros e serralheiros, os que trabalhavam em ferro e que serravam as coisas. E os que dirigiam a obra fizeram que a reparação da obra fosse crescendo pelas suas mãos. E restauraram a casa de Deus ao seu estado e a fortaleceram. Homens que restauraram a casa de Deus. Então, o reinado de Joás é marcado
por uma restauração na casa de Deus. E depois que acabaram, trouxeram o resto do dinheiro, note que sobrou, diante do rei de Joada, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor. Esses utensílios eram objetos que eram usados para os sacrifícios, para as coisas que se ofereciam ao Senhor. E objetos, está aqui, objetos para ministrar e oferecer, e perfumadores, e vasos de ouro e de prata, não é? Então, perfumadores, vasos de ouro, de prata, tudo foram feitos, e continuamente sacrificava holocausto na casa do Senhor, todos os dias de Joiada. Paulo disse, em sua carta aos Romanos, que numa casa há muitos vasos, né? Vasos de ouro, de prata, provavelmente Paulo baseou para falar isso aqui em 2 Crônicas 24, verso 14. E envelheceu Joiada. Joiada era um sacerdote bem mais velho, envelheceu e morreu, farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. Note que Joiada era um sacerdote que viveu bastante, não é? 130 anos quando morreu. Então isso significa que se Joás reinou 40 anos, não é? E Joiada morreu com 130, note quando Joiada organizou aquilo para proclamar Joás como rei, ele já tinha mais de 90 anos, não é? E todo mundo respeitava o sacerdote Joiada, da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, com os reis. Note a honra que Joiada teve de ser sepultado com os reis, porque tinha feito bem Israel para com Deus e a sua casa. Joiada vai ser sepultado junto com os reis. Após a morte de Joiada, nós vamos ver que Joás vai ter um pequeno desvio da sua fé. Olha o verso 17. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Vamos ver o que o rei ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus, seus pais, e serviram as imagens do bosque. Começaram a deixar as coisas de Deus e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa dessa culpa. Joás, infelizmente, depois da morte de Joiada, ele acaba ouvindo os príncipes de Judá, permitindo idolatria, e isso vai trazer a ira de Deus. Então Joás teve um reinado bom enquanto Joiada, o sacerdote, vivia. Porém, enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor. Esse era o propósito do profeta, chamar a atenção, exortar para o povo voltar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Não adianta Deus mandar os profetas para chamar a atenção e o povo não dá ouvido. Verso 20, capítulo 24, verso 20. O Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Então, note que, às vezes, o profeta vinha da família sacerdotal, Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, portanto não prosperareis, porque deixasse o Senhor, também ele vos deixará. Note que Deus nunca deixava o povo enquanto o povo não o deixava. A ação de deixar Deus era sempre do homem. Assim como a ação de se achegar a Deus deve ser do homem. Tiago diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Não é? Mas quando nós o deixamos, Deus também nos deixa. Também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Note que Zacarias, ele é morto, não é? Eles conspiram por mandado e apedrejam a ele. Sabe que essa expressão de Zacarias Jesus usou quando ele repreendeu os escribas e fariseus em Mateus 23,
Jesus disse para que caia o sangue de todos os profetas sobre essa geração, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e a casa do Senhor. Jesus estava se referindo a essa passagem de 2 Crônicas, capítulo 24, verso 20 e 21. Zacarias, não é? Então, Jesus validou o livro de 2 Crônicas, o mencionando, e eles apedrejaram, mandado o rei no pátio da casa do Senhor, não é? Zacarias é que foi morto. E assim Jesus, ao citar o livro de 2 Crônicas, também está aprovando as Escrituras e o cânon das Escrituras, ao citar isso, para que caia o sangue desde Abel a Zacarias sobre essa geração. Assim, capítulo 22, imagine só. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada. Joás se esqueceu do bem que Joiada lhe fez, não é? Mandando matar Zacarias, que era filho de Joiada. Ele não se lembrou, pai de Zacarias, não é? Ele mandou matar esse profeta que Deus havia levantado, que lhe fizera, porém matou o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. Matou o seu filho. E Zacarias, quando morria, disse: o Senhor o verá e o requererá. Não confunda esse Zacarias aqui com o Zacarias que nós temos entre os profetas menores. O Zacarias entre os profetas menores é depois do exílio. Né? Esse Zacarias é filho de Joiada no tempo do rei Joás. Então, uma grande diferença. Muita gente tem a tendência de confundir os profetas. Esse não é o profeta Zacarias, que nós temos o livro dele antes de Malaquias. Mas esse Zacarias é filho de Joiada e foi morto e apedrejado entre o altar. E Joás se esqueceu e não se lembrou da beneficência que Joiada havia lhe feito. E por isso vai trazer juízo de Deus sobre ele. Vamos ler isso, verso 23 até o verso 27. E sucedeu no decurso de 1 ano que o exército da Síria subiu contra ele. Deus usava as nações ímpias para punir o seu povo. E vieram a Judá e a Jerusalém e destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo. Está vendo? A Síria vem como espada do Senhor sobre eles. E todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Então a Síria veio contra Judá. Porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu nas suas mãos. O Senhor o entregou nas mãos dos seus inimigos pelo mal. E um exército de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor Deus seus pais. Ora, a razão que eles são entregues na mão dos sírios, porque deixaram o Senhor Deus seus pais. Assim executaram os juízos de Deus contra Joás. Joás se esqueceu. Joás foi um rei bom no início, até a morte de Joiada, e depois deixou o Senhor. E ainda permitiu que Zacarias, filho de Joiada, fosse morto. E retiraram-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram. Seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada e o mataram na sua cama. Por isso que ele morre tão novo ainda. Ele reinou 40 anos, tinha 7 anos quando começou a reinar, morre com 47. Os próprios servos o mataram por causa do sangue de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Mataram na sua cama e morreu, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram no sepulcro dos reis. Joás não teve a honra de ser sepultado no sepulcro dos reis, enquanto que Joiada, o sacerdote, foi sepultado no sepulcro dos reis. Olha que contraste. O sacerdote foi lembrado pelo bem que fez na sua sepultura com os reis.
Joás, como deixou o Senhor, se esqueceu, morre numa conspiração contra a vida dele aos 47 anos e não é sepultado no sepulcro dos reis. Verso 26 e 27, para terminar o capítulo acerca de Joás. Esse, pois, foram os que conspiraram contra ele. Zabade, filho de Seamate, a Amonita, e Josabade, filho de Sinrite, a Moabita. Então, um era dos filhos de Amon, da Amonita, e outro era dos filhos de Moabe, Moabita, não é? Filhos de Ló. Amon e Moabe eram filhos de Ló, o patriarca, que ele teve com suas filhas. Esses povos habitaram da além do Jordão, e parece que alguns deles serviam em Jerusalém, como Zabade, filho de Semeate, Amonita, e Josabade, filho de Sirrite, Moabita. E quanto a seus filhos e a grandeza do cargo que lhe impôs, e ao estabelecimento da casa de Deus, eis que está escrito no livro da história dos reis. A mesma história mencionada no livro da história dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Esse Amazias que vai reinar no lugar de Joás é o rei Uzias, na época também do profeta Isaías. O rei Amazias, ora ele é chamado de rei Amazias, ora ele é chamado de rei Uzias, não é? Ele vai reinar no lugar de Joás, no lugar de seu pai. Capítulo 25, nós vamos falar do reinado de Uzias, ou Amazias, não é? Com isso, nós concluímos o capítulo 24. Volte para comentar no capítulo 25 e 26 de 2 Crônicas. O reinado aqui de Joás se encerra. Muito bem. Se você gostou desse programa, coloque aí um sinal de joinha, ajude-nos a divulgar, falando amigos, familiares. Esse é o único programa no canal do YouTube, Comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Quem gosta de estudar a Bíblia sistematicamente, quem gosta de ter um comentário, esse é o canal. Aí, tipo videoteca, você tem todos os vídeos, todos os capítulos, verso por verso, respondendo de alguma forma perguntas ou dúvidas que você possa ter ao ler as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.